o tema mais gostoso de se abordar, que é a centralidade de Jesus na família. Glória a Deus. Isso é um privilégio, né? Quer dizer, todos os temas são lindos, são importantes, mas esse é o mais gostoso, sem dúvida nenhuma. Bom, na verdade, quando a gente fala de centralidade de Cristo na família, eu vejo uma família apaixonada por Jesus. Para mim, esse é o sinônimo de centralidade, não é? Quando nós estamos todos apaixonados por Jesus, ter paixão por Jesus, cada membro da família, né? Existem alguns exemplos bíblicos de famílias que foram apaixonadas por Jesus, e por isso tem um papel marcante na palavra de Deus, né? Mas eu queria citar uma, que é essa família da aldeia de Betânia. Você sabe que Jesus, quando ia para Jerusalém, normalmente ele não dormia em Jerusalém. Ele caminhava, porque naquela época era caminhar mesmo, 3 quilômetros, às vezes cansado, às vezes fruto de um dia de muito trabalho, né? E ele caminhava 3 quilômetros até Betânia e no outro dia voltava até Jerusalém. Porque Betânia tinha uma família que ele amava, que é a família de Lázaro, Marta e Maria. Mas não é que ele o amava, ele nos ama todos, mas é que essa família amava Jesus de uma maneira muito especial. Era uma família apaixonada por Jesus. Então Jesus tinha prazer, né, de ir na casa dele. Existe uma irmã de Curitiba, chama a irmã Ádula. Ela trabalha aí com unidade, com judeus, essas coisas, e vira e mexe, ela já esteve umas 2 vezes na nossa igreja visitando. E quando ela vem para Jundiaí, ela tem uma família que mora num sítio lá em Louveira, e ela adora dormir lá com essa família. E às vezes fala, irmã Ádula, porque é tão difícil levar ela lá no fim de Louveira, sabe, no meio do mato lá, né? Ela, a senhora não quer dormir na minha casa, hotel? Não, quero dormir lá em Louveira. Então, já fui umas 4, 5 vezes levá-la e não aprendi o caminho ainda, de tão complicado que é esse lugar. Então, é interessante a gente pensar, quando nós cativamos pessoas, que elas têm prazer de entrar e ficar na nossa casa. Trocam por um hotel de 5 estrelas, mas preferem ficar com a gente. Essa é mais ou menos a situação de Jesus. Agora, veja, essa família que amava Jesus, acontece pelo menos 3 fatos, assim, que são fatos totalmente extraordinários. Tamanho foi a resposta que Jesus deu para essa família. A primeira coisa, o maior milagre que Jesus fez foi a ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias em que ele estava morto. Então, esse, indubitavelmente, é o maior milagre que Jesus fez. Só João narra esse milagre. Uma segunda coisa, Jesus vê nessa família, principalmente Maria, o exemplo de adoração. Maria, num certo momento, ela entra num ambiente de homens, invade o ambiente de homens e derrama perfume sobre Jesus. Quebra um vaso que ela tinha, que era toda a poupança dela, e os discípulos repreendem Maria, porque eles dizem, aí vai depender de cada versão bíblica, que aquele perfume valia 300 dinheiro, e que esse dinheiro poderia ajudar os pobres. Mas Jesus, nesse momento, claro, ele é sempre preocupado com os pobres, mas nesse momento, ele viu essa exaltação que essa mulher tinha feito para ele. E ele diz, na verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Veja que interessante, Jesus é como se ele tivesse dividido
ou concedido um lugar especial ao lado dele para essa mulher. Aonde o evangelho for pregado. O evangelho é pregado nos 5 continentes. Nos 5 continentes essa mulher é conhecida. E com permissão. Não foi o homem que deu a permissão para que essa mulher seja honrada por nós. Então, é algo assim, veja que família, né, que recebia Jesus. E um terceiro aspecto que acontece, veja, esses 3 aspectos que eu estou falando, é o máximo dos máximos, para uma família que ama Jesus, uma família que amava Jesus, que recebia Jesus em sua casa. Jesus dá para essa família, eu entendo, o maior conceito de si mesmo, como se ele estivesse fazendo uma alta avaliação. Naquele momento em que Marta reclama, porque ela está preparando o almoço, a comida, e Maria estava aos pés de Jesus, então Marta diz: o Senhor não se preocupa em advertir minha irmã, pedir para ela vir me ajudar, né? E Jesus diz, e o Abinério fez referência a esse texto na pregação de domingo, apenas uma coisa é necessária. Irmãos, olha que resposta que Jesus dá. Só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor de todas, a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus está dizendo que uma coisa é necessária na nossa fé, no nosso cristianismo. E isso que ele está dizendo, essa mulher se prostrar aos pés dele e ouvir a palavra, ouvir seus ensinamentos. Jesus é a própria palavra, né? Ele é o verbo, ele é a palavra da vida. Então, ele define nessa família essa visão que nós podemos ter da centralidade de Cristo. Ele poderia, nesse momento, estar fazendo uma referência à Trindade, poderia estar fazendo referências ao Deus Pai, mas ele traz para ele aquilo que Deus Pai quer mesmo que seja trazido para ele. A centralidade de todas as coisas, ser o Senhor de todas as coisas. Amém, queridos? Vocês podem dizer amém, viu? Porque eu vou falar de Jesus, e quando a gente fala de Jesus, é para dizer amém mesmo, eu concordo com o que você está falando aí, tá bom? Não fique acanhado, não. Tudo bem? Quero ouvir bastante améns aí. Se alguém quiser ficar em pé, louvar, gritar, faça, né? Igreja pentecostal, nós somos pentecostais ou não? Somos ou não? Somos. Igreja pentecostais é para isso, não é? Outro dia tive uma missão de ministrar para um grupo católicos, bispos e outros aí, que eles querem ter diálogo com o pentecostal, né? Acho meio complicado isso, porque eles não são, a maioria deles nem é assim carismático, né, batizado no Espírito Santo. Então eu tive que falar o que é uma igreja pentecostal. E eu defini o que é uma igreja pentecostal, mostrei a reação, né? Nós temos visto no louvor ultimamente, né? Uma manifestação, uma reação. Essa é a igreja pentecostal, né? Cheia dos dons e louvando. E como é que você acha que foi o dia lá, quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, né? Será que todo mundo ficou assim, olhando? Olha que legal, né? Que bom, Deus cumpriu a promessa, né? A gente sabe, tanto é verdade que eles eram tidos como bêbados. E bêbado, o que ele faz? Né? Faz escândalo. Então, a gente não pode ser muito diferente, não é verdade? Então, vamos estar aí atentos a isso. Bom, por mais importante que seja aquilo que o discípulo de Jesus faz, que a família de Jesus faz, isso não pode tomar lugar daquilo que é necessário, né? Estar mesmo aos pés de Jesus, as famílias estarem aos pés de Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo, né? Agora a gente poderia dizer, será que Jesus quer pernoitar na nossa casa? Será que Jesus quer estar no meio da nossa família? Você pode falar, não, mas agora não dá mais para falar isso, né? Porque Jesus não está mais em carne, está em espírito. Mas eu acho que dá para falar isso, porque a palavra nos ensina que nós podemos entristecer o Espírito Santo. E quando
em família nós entristecemos o Espírito Santo, certamente não é o local ideal para Jesus pernoitar, para Jesus estar assim à vontade no nosso meio. Então é muito importante a gente entender que essas comparações, elas valem para hoje, para as nossas vidas, porque o Espírito Santo está em nós, está no meio de nós, está por nós. Agora, quando nós entristecemos o Espírito Santo, eu não vou entrar no mérito o que é entristecer, é como se o Espírito Santo fosse num cantinho, ficasse assim meio isolado, né? E há alguns exemplos de testemunhos que falam isso. Então, o que é para nós não entristecermos o Espírito Santo? O que é a gente ouvir a voz de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a adoração a Jesus, estar aos pés de Jesus? No Velho Testamento, qual a ênfase que Deus deu ao ensino na família? Não é? Então, o exemplo assim fundamental, e Deus trabalhava muito, principalmente quando a gente lê os primeiros 5 livros, né, depois de Gênesis, Êxodo para frente, nós vamos ver que Deus trabalha muito para que os pais ensinassem os filhos daquele que o libertou da escravidão do Egito. Né? Essa era a ênfase, o poder, quem abriu o Mar Vermelho. Eu tenho a impressão que no Velho Testamento o maior milagre é esse, né? Que abriu o Mar Vermelho, que tirou aquele povo, que libertou aquele povo. Então, nas palavras de Deus, no ensino de Deus, que Deus passou para Moisés, além dos mandamentos, essa era a ênfase. E você vê que a própria Páscoa, ela comemora a libertação do povo de Israel. Né? E a Páscoa é uma celebração em família, era para fazer uma celebração em família, para louvar, para agradecer a Deus, para lembrar com que poder as mãos fortes do Senhor libertou aquele povo que por 400 anos ficou escravo no Egito. Então essa era a ênfase do Velho Testamento, né? Agora, como é que nós podemos trazer essa realidade para o Novo Testamento? O raciocínio é o mesmo. Nós éramos escravos. A palavra nos ensina que nós éramos filhos do diabo. Está escrito isso ou não? Está escrito em João 8, né? Ou não, alguém não era? Todos partimos dessa base. Então, quando Jesus fez sua obra nas nossas vidas, Ele nos tirou dessas trevas, Ele nos tirou dessa escravidão, que nós fazíamos coisas à vontade do diabo. Às vezes eu olho assim para a minha vida, eu estou fazendo certas coisas que é ainda como uma sementinha que ficou no passado na minha vida. Ele nos envenenou, Ele nos impregnou tantas coisas ruins nas nossas vidas, né? E nós sabemos que nós somos libertos por Jesus, amém? Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que a nossa carne foi contaminada. Então é verdade que a nossa carne vai morrer. E nós, na ressurreição, vamos ter um corpo com base na nossa carne, mas um corpo glorificado. Então nós sabemos que nós somos alvos dessa escravidão. E nós estamos hoje realmente apaixonados por essa ideia. Né, que é tão difícil a gente passar isso para o mundo. Ao mesmo tempo é simples, mas é difícil, porque é uma coisa que o Espírito Santo nos revelou. A obra de Deus é tão completa, que não foi assim bons argumentos de alguém que me evangelizou, de alguém que falou, mas foi uma obra do Espírito Santo que me convenceu disso. Então hoje, no Novo Testamento, quando nós temos a ceia, nós pensamos exatamente isso, que por causa daquele corpo, daquele sangue, nós fomos libertos dessa prisão que nós estávamos no passado. Então veja que a ênfase é muito parecida do que acontecia no Velho Testamento e do que acontece no Novo Testamento. Então a ceia nós memorizamos, né, que Jesus é o nosso libertador, o libertador da nossa escravidão. Agora, é interessante, parece que, você olhando para
o Velho Testamento, o centro era Deus Pai, Jeová, né? E você olhando para o Novo Testamento, Deus Pai dá para Jesus essa honra de ser adorado, de ser amado, de ser objeto de nossa paixão. Veja, pelo menos por 3 vezes, Deus se manifesta em voz alta. Ele diz no batismo de Jesus: esse é meu filho amado, em que me comprazo. Depois também, num outro momento, na transfiguração, ele diz: esse é meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi, ouça ele é minha voz hoje. Ele fala o que está no meu coração. Esse é meu filho, nele eu tenho prazer. A gente tem que entender isso, que na pessoa de Jesus, o Pai tem prazer. O Pai não é assim, ciumento, vamos admitir, né? Nossa, hoje nós entoamos hinos aqui, muitos deles falando de Jesus, né? Enaltecendo a pessoa de Jesus. Esse é o prazer do Pai. O Pai é como nós, né? Quando os filhos fazem alguma coisa assim diferente, extra, é como nós, como pai, ficamos assim derretidos, nós gostamos, nós aplaudimos, aquilo faz um bem para a gente, nós não ficamos com ciúme daquilo. Nós agradecemos a Deus por isso, quando essas coisas acontecem. E em João 11, quando Jesus está assim em agonia, também ele diz que a semente de trigo vai cair, vai morrer, né? E tem que ser assim. Então ele ora ao Pai, pedindo para que o Pai o glorifique. E vem uma voz dos céus e diz assim: eu já te glorifiquei, e eu o glorificarei. Veja, ele bota no passado, Deus Pai, isso em voz alta. As pessoas pensaram que era um trovão que tinha vindo. Então as pessoas sentiram assim algo extraordinário acontecendo, né? O que significa eu te glorifiquei e eu te glorificarei? Eu estou concentrando toda a glória para você, meu filho. Estou te dando tudo para você. E Jesus no final vai dizer: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra, né? Então, eu entendo que essa é a essência que nós devemos ter em mente, né? Porque às vezes a gente faz um pouco de confusão, e mais para frente eu vou dar alguns exemplos, né? Veja, quando Pedro, em Atos 2, fez o discurso dele, que 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas, né? Se compungiram. Veja a última frase que Pedro disse, que tocou tremendamente das pessoas. Ele diz: esse Jesus Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor, dono de todas as coisas. Deus o fez Messias, Cristo, Salvador de todas as coisas. Na hora que ele disse isso, as pessoas se compungiram. O que nós devemos fazer agora, irmãos? Se Deus nos deu Ele como Senhor. Veja, então a palavra é clara: Jesus Cristo é Senhor, é dono, é centro de todas as coisas. Isso o Pai falando, não é? Agora, quem é Jesus Cristo para você? Eu creio que essa é uma pergunta que nós precisamos responder. E a gente não pode responder de maneira genérica: Jesus Cristo é tudo para mim. Não é? Nós temos que ter uma definição, porque, como a gente viu, quando ele falou para Maria, ele define, ele mostra quem ele é, ele nunca escondeu isso. Jesus Cristo foi o mais humilde dos homens, mas ele nunca escondeu que ele é o Senhor, que ele é Deus, que ele é Rei, que ele é Messias, que é só ele que nos leva ao Pai, que não há outro caminho, não há outra opção, não há outra chance, não há uma segunda chance. Né? Às vezes a gente pensa, quando uma pessoa parte sem Jesus, né? A gente não pode julgar, Deus conhece os corações, né? Mas como aquilo dói, porque a gente sabe que não tem uma segunda chance.
Ou é agora, ou é agora. Nós não temos uma segunda chance mais. Pelo menos, biblicamente falando, eu não conheço essa segunda chance. Então, Jesus se preocupa em saber o que Ele é para você. Porque, num certo momento, Ele faz essa pergunta, e Ele diz assim, o que dizem os homens que eu sou? Então, o discípulo diz, olha, um diz que você é Elias, né? Porque o Velho Testamento diz que Elias iria se manifestar. Outros dizem que o Senhor é João Batista, ressuscitado. Outros dizem que o Senhor é um grande profeta. Eu fico imaginando a cabeça de Jesus. Esses caras não estão entendendo nada. Sabe? Está totalmente fora. Irmãos, a gente não pode errar nisso. Tá? Aí ele pergunta para os discípulos, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Então Pedro diz, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, que veio nos salvar. Quando a gente fala Messias, a gente subentende isso. Deu um alívio para Jesus, porque ele estava andando há bastante tempo com aquelas pessoas, e de repente alguém entendeu. Mas ele disse que não foi a sabedoria de Pedro, mas foi o meu Pai que te revelou isso. O que o Pai tem revelado para você de Jesus? Isso é muito importante para a gente. Nós precisamos conhecer. E como é bom a gente conhecer e continuar conhecendo Jesus em família, se reunindo em família, como Deus gosta desse processo. Isso é totalmente bíblico, né? Então, o que a gente tem que entender que Jesus, ele não se satisfaz com grandes elogios, se não for o elogio verdadeiro. No livro de Hebreus, o livro diz que ele é maior que os anjos, maior que Moisés, maior que Arão, que nunca houve nada parecido com ele. Quando Pedro declarou isso, tu és o Filho do Deus vivo, Pedro estava dizendo mais ou menos isso, o Senhor é unigênito, é o único da raça, nada existe, nada se compara contigo. Veja, essa foi a declaração de Pedro, com esse intuito, lá quando a gente vê Messias, o Cristo, o enviado de Deus, então a gente tem essa visão. Então, nós somos totalmente incomparáveis com a pessoa de Jesus Cristo. Não há nada que se compara com as pessoas de Jesus Cristo. Eu sinto, às vezes, assim, de pessoas que a gente está falando para Jesus, de repente ela fala, não, eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, para mim ele foi um grande profeta, foi alguém realmente que ultrapassou a média. Sabe, Jesus não vai se agradar disso, não. Percebe? Nós temos que ir no centro mesmo, nós temos que identificar quem que Ele é. Identificar Jesus é nossa maior descoberta, é nossa maior revelação. Nós carecemos disso. Veja, a palavra diz que todas as coisas foram feitas, são deles, por Ele e feito para Ele. Então, dentro dessas todas as coisas que foram feitas por Ele e para Ele, eu entendo que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela centraliza Jesus no Velho Testamento. Porque os profetas e o próprio Moisés anunciou o Messias que iria salvar Israel, iria salvar o mundo. Então ele é centro do Velho Testamento, ele é centro do Novo Testamento. Então a gente tem que ter isso, que não dá assim para fazer uma média com alguém diante de Jesus. Agora, eu queria, antes de entrar mesmo no âmago, falar de alguns fatos que diferenciam Jesus de todos que pisaram nesse planeta Terra e do universo, não é? Alguns fatos assim que a gente possa estar refletindo nessa oportunidade. Então, o primeiro ponto que nós podemos dizer é que nenhum homem foi gerado sem pai humano, exceto Jesus. Então, todos nós fomos frutos de um ato conjugal
entre nossa mãe, nosso pai, e existem as duas partes que se complementam. Mas Jesus não teve pai humano. É interessante a gente observar isso, que ele nasceu de uma virgem. A gente tem que falar isso, na verdade, para alguns estudiosos, eu tenho visto isso, e a maioria deles, a encarnação de Jesus é o maior milagre de toda a história de Jesus, porque é Deus. Você imagina Deus, o Criador, todas as coisas foram criadas por Ele, foram feitas para Ele. De repente, ele se torna uma sementinha no ventre de Maria, uma coisa assim que você não pode imaginar, a infinitude de Jesus de repente se tornar finito, se condicionar à mortalidade. O imortal se propõe a morrer, e nós sabemos que essa era a proposta dele, mas ele poderia até ter morrido antes do tempo, se não fossem as intervenções de Deus, de mandar José para o Egito, e todas essas coisas que nós sabemos, né? Então, se você for ver na Bíblia, Jesus não chama José de pai, e a Bíblia também não o faz dizendo que José é pai de Jesus. Então, já o início de todas as coisas, o fato de ele ter nascido de uma virgem, é um fato totalmente sobrenatural. O fato dele se deixar ser cuidado, ser alimentado, ser ensinado por uma criatura que ele fez, esse é um fato tremendamente grande, espetacular. Eu estava vendo um filminho, às vezes passa filme sobre a vida de Jesus, e chama, não sei se vocês já viram, chama O Jovem Messias. É um filme muito interessante, ele narra, quer dizer, segundo a imaginação do autor, do diretor, né? Como foi a vida de Jesus no Egito, porque ele foi para o Egito, ele teve que fugir de Herodes, né? Os pais fugiram, e depois a volta de Jesus para Nazaré. Então tem muitos fatos assim interessantes, que vendo esse filme, eu já vi acho que umas 3 vezes, eu fico imaginando como foi tudo isso. Isso me interessa, não é? Como é que foi a infância? Não que você vai ter a revelação, às vezes o Espírito Santo pode até estar falando alguma coisa, mas um dos pontos que eu não posso dizer que é bíblico, mas que me tocou demais, foi no momento, Jesus deveria ter aí 8, 9 anos, e segundo o diretor do filme, ele não sabia que ele era o Filho de Deus, da forma que nós conhecemos hoje. Ele sabia, ele via os poderes que ele tinha, veja, segundo a cabeça do diretor do filme, tá? Então, num certo momento, Maria vai revelar para ele quem é o pai dele. Mas um momento tão emocionante, irmãos, as 3 vezes eu chorei. Não é? Porque ele sente que José não era o pai dele. Embora cuidasse muito bem, embora fosse um homem de Deus extraordinário, né? Que José passou e tudo isso que ele fez. Mas num certo momento, ele sai, leva Maria, quem é meu pai? Quem é meu pai? Porque alguém deixa escapar alguma coisa, não é? Meu pai é José? Ela diz, não. Aí ele pergunta mais uma coisa, ela diz, não. Quem é meu pai? Então a Maria diz para ele, seu pai é Deus. Deus é teu pai. Você é diferente de todos. A sua vinda, a sua formação é de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Porque Jesus veio sem pecado. Se ele fosse gerado por um homem, o pecado nasceria com ele. Então, isso é muito importante a gente entender. Essa grandeza, esses cuidados que Deus teve. Em segundo lugar, Jesus diz assim, eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e vou para meu Pai. A segunda coisa que eu queria colocar aqui para os irmãos é que Jesus viveu em torno de 33 anos
ele nasceu sem pecado e nunca cometeu pecado. Senão ele não poderia ser nosso substituto. Um pecador não pode ser o meu substituto, porque ele é igual a mim. Ele precisa de um Salvador como eu preciso. E Jesus, por algumas vezes, ele publicamente ele dizia: se você pode indicar algum pecado em mim, fale. Ele se expunha. Ele se expunha diante dos fariseus. Mostre se você tem alguma coisa contra mim, se eu fiz alguma coisa que você pode falar. Então, eu até anotei aqui uma coisa assim que eu gostaria de ler para vocês. Você poderia imaginar o que é uma pessoa viver por 30 anos junto com os pais, irmãos, amigos, e nunca falar uma mentira? Você pode avaliar como homem, passar toda a sua mocidade sem nunca ter caído num pecado sexual, mesmo que seja um olhar com desejo para uma mulher atraente, quem sabe das inúmeras que o próprio diabo induzia passar na frente de Jesus. Você acha que o diabo não fazia isso? Claro. Percebe? Imagine você viver 30 anos com uma pessoa e nunca ver uma falha, e nunca ver um egoísmo. Quem de nós, ao terminar uma obra bonita, não olha com orgulho? Você pode entender que Jesus nunca se orgulhou de um milagre que ele realizou, porque se ele se orgulhasse de um milagre, ele estaria pecando. Percebe? Então ele atribuía tudo ao Pai. Coisa tremenda isso, né, irmãos? Maravilhoso. Oh, Pai, graças te dou, Pai. Né? Graças te dou para ressuscitar Lázaro. Ele ora ao Pai. E ele diz, né, que o Pai concede todas as coisas, mas para que o mundo veja aquilo. Ele ora ao Pai. Você pode entender que Jesus... Aqui já tinha lido. Sim, pois se manifestou orgulho, teria pecado, tá. Então, o que a gente pode imaginar que Jesus passou? Ele diz que ele passou por todas as tentações normais que nós passamos. E ele nunca caiu em nenhuma delas. Então ele veio com esse propósito. Ele não podia cometer alguma coisa. Em terceiro lugar, o que nos sinais que Jesus faz, mostra a divindade dele. Só ele poderia fazer tal coisa, né? Ele teve domínio sobre a natureza. Então os discípulos diziam: quem é este que até o vento e a água lhe obedecem? Quem é esse? Né? Os próprios discípulos iam se surpreendendo à medida que ia acontecendo qualquer coisa. Também eu vou ler aqui alguns exemplozinhos que eu coloquei. A figueira secou quando ele deu ordem. Andou sobre as águas como se fosse a rocha mais firme na terra. Jesus multiplicou alimentos. Imagina 3 pãezinhos e 2 peixinhos alimentar 5.000 pessoas. Como pode ser isso? Como pode ter controle sobre a vida, ressuscitar mortos, sendo que um caso que nós falamos de Lázaro já estava em putrefação havia 4 dias. Irmãos, sabe, às vezes, por isso que é importante a gente assim, em família, estar meditando sobre essas coisas. Você imagina o que é ressuscitar um morto há 4 dias? Quando nós morremos, a gente tem bilhões de informações armazenadas na nossa mente, que elas são desfeitas, desaparece. A pessoa, teoricamente, já está morta mesmo, mas não pode identificar mais quem ela é. Não tem mais história, porque apagou tudo. É como um incêndio, é como um computador em que nós deixamos todos os nossos arquivos lá e pega fogo e destrói. Uma pessoa quando morre é assim.
Agora, você imagina, a hora que ele gritou, Lázaro, sai para fora. Essas bilhões de informações desfeitas, que estavam armazenadas desfeitas, começaram a se conectar outra vez. Imagina o que é isso? Que coisa mais maluca. Não é? Quando a gente olha uma ressurreição, a gente olha para o corpo, sangue. Já seria uma coisa tremenda isso, né? Mas você pegar um computador incendiado, derretido, acabado, e conseguir reconstruir todas as informações lá dentro, irmãos, que milagre é esse? Quem pode fazer isso? Senão Deus exclusivamente. Glória a Deus. Coisa tremenda, né? A gente ficar refletindo sobre as obras de Jesus. Sabe um risco que nós temos? Dessas coisas ficaram um pouco banais para a gente. Ah, ressuscitou lá, ah, que legal. Sabe que eu conheci Jesus na Rua Direita em São Paulo. Eu estava, a primeira experiência que eu tive com Jesus, eu estava voltando à noite, uma noite meio chuvosa, foi no dia do casamento da minha irmã, e eu voltando, morava numa pensão, voltando triste para São Paulo, né, porque longe da família, tinha que enfrentar, sabia, né, e indo assim, à noite, lá pela Rua Direita, em São Paulo, e de repente eu vi um grupo de jovens, e jovens assim, com uma aparência muito bonita, e eu falei, nossa, o que esses jovens estão fazendo aqui, né? E fui assim, chegando perto. E tinha uma moça, ela deveria ter uns 16 anos, mais ou menos, e ela estava falando sobre a ressurreição de Lázaro. Dá para você aguentar um negócio desses? A hora que eu vi ela falar aquilo, eu comecei assim, me decaindo. Não é possível que isso possa existir. E ela, com a simplicidade dela, ficou ministrando essa palavra. Eles me deram um Novo Testamento. E naquela noite, eu não entendi bem o que aconteceu comigo, mas eu saí cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo. Alguma coisa entrou dentro de mim. Agora, é irrefutável você... ou você diz que essa é a maior mentira que existe até hoje, ou então Jesus é quem ele diz ser. Não tem jeito, entendeu? Aí não tem jeito. Então, se nós não acreditarmos nisso, então rasga a Bíblia e então não acredita em mais nada, tá? Agora, se isso for verdade, irmão, e nós sabemos que é verdade, nós sabemos que João narra que Jesus vai ter reuniões, e aí Lázaro vem participar dessas reuniões, coisa tremenda. Eu pensou o cara que estava morto lá 4 dias, né? Numa casa, ele está lá, de repente alguém pergunta, quem tem algum testemunho para dar aqui? Pensou que coisa mais maluca, coisa linda, né? Esse é Jesus, irmãos, esse é Jesus, aleluia, amém, amém. Uma outra observação que eu coloco aqui, é que Jesus, é difícil para a nossa cabecinha entender Jesus, por isso nós precisamos de revelação do Espírito Santo, tá? Mas ele tinha poder, em quarto lugar eu coloco aqui, de determinar o momento exato que ele ia morrer. Ele tinha esse poder. Veja, num certo momento ele diz, o texto diz assim, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Ele disse, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Jesus falou, coração, para de bater agora. Agora nós vamos para o Pai. Veja, se a gente pode entender o que é isso, né? Quem nós já vimos que teria um poder desse tipo, de ter comando na sua própria vida, determinar o momento exato, o momento certo que Deus tinha para ele. Em quinto lugar que eu coloco aqui, alguns exemplos, né? Seria muito difícil.
Jesus disse que era capaz de dar a sua vida e tomar a sua vida. Isso acho que está em João 10. Ele diz que ele poderia entregar a vida dele e tomar a vida dele de volta. Isso acontece na ressurreição. Nós sabemos que houve a participação do Espírito Santo na ressurreição de Jesus. Porque ele estava como que submisso ao Espírito Santo. O Espírito Santo veio no batismo dele, e ele ficou cheio do Espírito Santo. Então, ele teve esse poder de, junto com o Espírito Santo, mas nós sabemos que é uma coisa só, né? Pai, Filho, Espírito Santo, é Deus, nós estamos tratando com Deus. Ele teve a capacidade de falar assim: morte, chega, chegou o seu fim agora. Agora eu vou sentar, agora eu vou levantar, agora eu vou andar, e agora eu vou glorificar a Deus, que é poderoso para dar vida para todos nós que cremos nele, em Jesus Cristo. Ele deu o fim da morte. Por isso os discípulos, né, pregavam: morte, onde está seu aguilhão? Onde está sua agulha? Cadê seu ferrão, morte? Cadê sua vitória? Onde você está? Ela venceu todos, com exceção de um. Aleluia, glória a Jesus. Então esse poder sobre a morte. Então quando nós tratamos de Jesus, nós tratamos de alguém que tinha esse poder enorme de fazer todas essas coisas. E é interessante que Jesus falava coisas que os fariseus, ninguém poderia entender, né? Hoje nós entendemos. Mas ele disse que Abraão se alegrou quando via o dia dele. Só que Abraão viveu 1500 anos antes de Jesus, não é? Então Abraão já tinha sido revelado, e ele se alegrou por causa de Jesus Cristo. Eu queria, assim, tem muitas coisas para a gente falar, mas e o tema que eu vou entrar agora um pouquinho é sobre adoração. Eu queria ler um texto com vocês, em Josué 5, fala, mas você está falando de Jesus e vai lá no Velho Testamento. A gente tem que entender que Jesus é centro de toda a palavra de Deus. De toda a palavra de Deus. Em Gênesis 3, Jesus já começa a ser revelado. Então, você sabe que Josué foi o maior general da história da humanidade, e nunca ninguém vai ser igual a Josué. Assim como nós falamos de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra, e Deus disse que nunca alguém vai ser igual a Salomão. Josué, a gente assim enfatiza muito Moisés, né? E Moisés é o grande personagem do Velho Testamento, para quem Deus falava cara a cara, né? Para quem teve revelação dos mandamentos de Deus. E quando a gente fala em mandamentos de Deus, estou nesse período aí lendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Eu fico impressionado quantas coisas, quantos detalhes Deus dá para Moisés, né? Para construir a tenda, para construir a arca, para construir o candelabro, cada detalhe, e Moisés tinha tudo aquilo. É uma coisa assim impressionante, né? Uma coisa assim que não dá para entender. Então esse foi um homem muito especial. Mas Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida naquele momento, entrou mais tarde, né? E então Josué assumiu. E Josué, como general, ele destruiu todos os povos que estavam naquela terra chamada Canaã. Todos. Eliminou tudo. Com algumas exceçõezinhas, né? Que num caso lá ele foi meio que ludibriado, né? Na aliança, no acordo que ele fez lá. Mas ele destruía tudo, cidades inteirinhas, né? E todas aquelas cidades muradas, que não existia risco nenhum. Ele destruiu tudo. Agora, quem que você acha que estava com Josué nesse momento para destruir tudo? Então aqui em Josué 5, no verso 13, fala quem estava com Josué. Olha só.
Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada nua, uma espada desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Olha a resposta. Respondendo ele, disse: não, eu sou príncipe do exército do Senhor. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Alguns dizem comandante, né? Alguma versão está comandante do exército do Senhor. E acabo de chegar. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Josué identificou na hora que ele era Deus. Mas ele não era o Deus Pai. Ele era o Deus Filho que estava lá. É o príncipe dos exércitos. E você vê, será que Josué não confundiu com um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim? Não. Por quê? Porque não é permitido adorar anjos. A gente vê em Apocalipse, você não pode curvar diante de anjos. Não é? Aqui, ele se curvou, ele adorou, ele prostrou. E como Josué chamou ele? De Senhor. Tu és o Senhor. Agora veja o que Jesus responde, irmãos. E é isso que nós precisamos estar atentos. Verso 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Você pode imaginar isso? Num local onde a glória de Jesus se manifesta, você teria que fazer isso. Para se render diante da glória dele. É chão santo onde Jesus se manifesta, onde a glória de Deus está. Veja, quando nós olhamos essas coisas, às vezes a gente fica imaginando, desculpa, viu, irmãos, porque eu também sou assim. Sabe como que nós tratamos Jesus? Nós tratamos na informalidade, ele gosta disso, ele quer ter intimidade. Ele se diz ser noivo, e noivo gosta de intimidade, não é? Não é isso, percebe? Mas como nós adoramos Jesus, a palavra de Deus diz em Apocalipse, que os 24 anciãos, e para mim os 24 anciãos, não é? Existem algumas interpretações, mas são os 12 chefes da tribo de Israel e os 12 apóstolos. Na hora que eles chegaram diante do trono, onde Jesus está sentado à direita, o que eles disseram? Eles tiraram a coroa que todos nós vamos receber, né? E lançaram diante dele, dizendo: nós não somos dignos, Senhor. Tu criastes o céu e a terra, todas as coisas tu fizeste, toda a obra. Nós estamos aqui por causa do Senhor, nós não somos dignos, Senhor. Agora, sabe quem fez isso, irmãos? Ou vai fazer, não sei, está em Apocalipse? O apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Paulo. Eu creio que Paulo, na minha maneira de ver, ele estaria entre os 12. Você já pensou Paulo? Tudo que ele representa para nós, no momento que ele chega diante de Jesus, ele pega a coroa dele e lança na frente de Jesus. Eu não sou digno, Senhor. Aleluia. Veja, irmãos, em nenhum momento que Jesus é adorado, ele repreende qualquer tipo de adoração. Muito pelo contrário, ele diz: se vocês não me adorarem, as pedras farão isso. Se os filhos de Abraão não me adorarem, as pedras farão isso. Você pode imaginar que aonde Jesus está sentado à direita de Deus Pai, com toda a glória, com todo o poder, de onde ele há de vir, né? Ele vai sair da direita do Pai e vai estar aqui conosco na volta dele.
Você imagina anjos, querubins, serafins? A Bíblia diz miríades, quer dizer, milhões e milhões, dizendo constantemente, de dia e de noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Anjos foram salvos por Jesus? Não. O que Jesus fez para eles? Nada comparado a nós, o que Jesus fez por nós. Então você imagina que grandeza é esse Senhor que nós servimos. E como é bom que nós sejamos apaixonados por Ele. E Ele seja centro da nossa vida, da nossa família. Não há outro, não há lugar para mais ninguém. Ele é o Senhor. Agora, Jesus. Agora, eu queria falar um pouquinho assim, a parte final aqui, para concluir o que é estar apaixonado por Jesus, e não menos que isso, viu, irmãos? Não menos que isso, eu não encontro outro termo, porque se nós somos noiva, o lado mais bonito da noiva é estar apaixonada. Nós não temos outra, se a gente não está nesse fervor dentro de nós podemos buscar o Espírito Santo, né, que vai nos ensinar a adorar em espírito e em verdade. Nós vamos crescer nesse sentido. Tem um versículo aqui, eu quero dizer para você, crer é ter paixão por Jesus? Minha resposta é não. Tá? Agora, a palavra diz assim, olha, e recebemos, quer dizer, crer no sentido do verbo que nós conhecemos, né? A gente crê num monte de coisa, não é? Eu creio, entro no avião, eu creio que o piloto vai me levar até a cidade que eu vou. Preciso chegar lá, né? Mas eu creio de que jeito? Com oração, olhando aí, ó Deus. Então, o verbo crer em si, a gente precisa tomar, assim, um pouco de cuidado com ele. Eu quero entrar nisso, né? Então, João, aqui, 1 João 3,23 diz, e recebemos dele tudo o que pedimos. Ele está falando de Jesus, tá? Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, em que creiamos no nome de Jesus, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Então vamos pegar essa frase aqui de João. Nós cremos, que nós creiamos em Jesus Cristo. Sabe por que eu tenho dúvida disso? Porque às vezes conversando, né? Essa semana mesmo fui almoçar com alguns professores lá da PUC. Você crê? Eu creio. É difícil alguém falar que não crê. Não é? É difícil alguém falar que não crê. Então, veja que interessante. Crer, é isso que eu quero dizer, ele vai além de acreditar. Eu coloco aqui um versículo que está em Tiago 2,9. Você crê que existe um só Deus? Tiago pergunta. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então os demônios também creem em Deus. Os demônios também creem em Jesus. E tem mais, hein? Eles tremem. Eles estremecem. Percebe? Então, o que eu estou querendo dizer é que nós, assim, dentro do verbo crer, nós precisamos ir um pouquinho além daquilo que nós realmente temos essa visão. E eu acho que essas coisas é muito precioso, a gente lendo a palavra, se dobrando diante de Jesus, né? Veja bem, no Velho Testamento, a palavra crer, ela é substituída por confiar. E é esse o termo. Você pode ver os Salmos de Davi, por exemplo. Ele não usa a palavra crer, ele usa a palavra confiar. Né? Davi foi um grande apaixonado por Deus. Talvez o maior de todos, né? Uma coisa pedi ao Senhor, e insistirei, que eu possa morar na casa do Senhor, contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. Uma coisa pedi ao Senhor e insistirei. Você quer um homem mais apaixonado do que esse? Ele queria contemplar a formosura de Deus. Ele queria
aprender. Davi, mas o que mais você precisa aprender? Preciso aprender, eu quero mais. Ele tem mais para me dar. É infinita, né? Então, o termo confiar no Velho Testamento aparece 152 vezes. O termo confiar. Então, existe uma diferença, né? Porque nós temos aí muitas línguas, né? Muitas coisas aí, Bíblias traduzidas, tal, mas a gente tem que ver o sentido crer de confiar. Confiar é pôr sob a guarda, sob os cuidados de alguém. É entregar-se, crer nas intenções de alguém. Então vamos admitir, você tem um filhinho pequeno, e você quer sair com o seu marido, e deixa lá com a sua vizinha, a criança. Você pode falar, eu creio que ela é capaz de cuidar bem. Agora, se você falar, eu confio que ela vai cuidar bem, aí você está entregando na mão dela o seu filho. Você tem uma confiança. Você deu a responsabilidade de ser guarda, de ter os cuidados, porque você confia. Você confia na intenção daquela mulher, daquele casal que está cuidando do seu filho, que são intenções boas. Então, isso é muito mais forte do que crer, dentro do sentido que nós vemos. Durante os meus primeiros anos de convertido, eu tive um privilégio de ler vários livros de um missionário canadense chamado Oswald Smith. Oswald Smith era de Toronto. Toronto é uma cidade assim, de muitos avivamentos, né? Uma cidade muito especial aos olhos de Deus. Se isso existe, pelo menos lá tem acontecido bastante. Então, Oswald Smith, ele era assim, muito didático, e me ajudou muito. E aí comecei a ler, tem um monte de livrinhos, até um dia, acho que eu vou trazer eles para deixar lá na biblioteca, lá, porque eles são tudo rabiscados. Tem livro lá que eu li várias vezes dele, não é? Então, ele trabalha muito nessa proposta de que crer é diferente de confiar dentro da nossa língua, não é? Dentro do, claro, o conceito, a etimologia pode assim mais longe, né? Mas ele cita um exemplo que eu já citei uma vez, mas acho que é um exemplo que vale a pena. Então, ele morava em Toronto, né? E um dia ele foi convidado para um espetáculo na Niagara Falls, aquelas cataratas de Niagara, né? Que é como Foz do Iguaçu, né? E ela separa Estados Unidos e Canadá. Então, um cara botou um cabo de aço do lado do Canadá até o lado dos Estados Unidos e foi lá, equilibrista, atravessou. Você conhece essa história, né? Atravessou. E todo mundo, e assim, e atravessou. Quando ele chegou no outro lado, do lado dos americanos, então o pessoal aplaudiu, né, se rendeu dentro do cara. Meu Deus do céu, se caísse lá, nossa, nunca mais ia encontrar o cara. Nunca mais. Aí ele chegou, e para todo aquele pessoal que aplaudia, ele gritou, quem crê que eu sou capaz de voltar agora levando um homem nas costas? E todo mundo, eu creio, eu creio, eu creio. Então eu dou $10 mil, que na época era muito dinheiro, né? Para quem quiser vir nas minhas costas e eu levar até outro lado. Você acha que alguém quis? Eu creio, mas não confio. Seria mais ou menos isso. Percebe? E depois existe um outro testemunho, que não é o que ele conta, que houve um menino que concordou, né? Houve um menino que concordou, e ele foi, e ele explicou para o menino, olha, você faz o seguinte, a hora que eu pender para a direita, vai junto comigo, não tenta impedir o meu movimento, né? A hora que eu pender para a esquerda, vai junto, tudo que eu vou fazendo, vai junto, né? Então o menininho foi, e atravessou com ele, e depois da história que o menino era filho dele. Um filho confia no pai.
No final, ele perguntou, por que vocês acham que esse menino confiava em mim? Aí o pessoal ficou quieto. Aí ele falou, porque ele é meu filho. Você é filho. Amém? Nós somos filhos. Percebe a diferença entre crer e confiar? A hora que Jesus vai para a esquerda, eu vou para a esquerda com ele. A hora que ele vem para a direita, e se eu fizer isso, eu não vou cair. Eu posso confiar nele. Um outro exemplo que ele dá, isso é muito importante, irmãos. A gente, assim, veja, eu acho que o tema todo está, o que Jesus perguntando para nós, o que você pensa que eu sou para você? É isso que é importante. Porque, às vezes, nós achamos que nossas obras, e não é nada errado, deve fazer isso, que nosso discipulado, nossa prestação de serviços, né, está agradando a Deus, e lógico, agrada a Deus. Mas uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. É o que ele ensinou para Maria. O que Marta estava fazendo era errado? Não. Eles iam ficar sem almoço. Não iam comer. Era perfeito. Eu adoro as Martas. Não é? Quando a gente vai na casa e se preocupa e faz coisas. Não é? Até um peixinho, né, Keila? Então, eu adoro as Martas. Não que a Keila seja Marta, ela é Maria, né? Mas, quando a gente vai na casa dela, ela é Marta. Então, não há nenhuma conotação negativa disso. Um outro exemplo que ele dá, que eu acho muito interessante, é confiar significa uma entrega total. Então, eu não dependo mais de mim. Eu não tenho mais a minha vontade. Eu me submeto integralmente a Ele. Então, está difícil, irmão, isso? Não? Tá, depois a gente vai dar uns casozinhos práticos aí para concluir, tá? Em segundo lugar, é como uma moça que está preparando para o casamento. Veja, eu gosto desse exemplo porque se nós somos noiva, nós somos isso. Então ele conta a história lá de uma moça que vai casar com um cara assim, né? E, claro, jovem ainda, não se sabia bem o currículo do cara, tal, né? Então as jovens perguntaram, mas você tem coragem de sair debaixo da proteção daquele que te cuidou tão bem durante 20 anos. A menina tinha 20 anos, quer casar, né? Aquele que te tratou, aquele que trabalhou por você, aquele que nunca deixou faltar nada, e de repente, você vai se entregar aos cuidados de alguém que não tem currículo, a gente não sabe como é que vai ser esse cara aí, se ele vai permanecer no emprego dele, se ele tem emprego, se ele não tem, né? Você vai fazer uma troca maluca dessa? E aí a moça fala, tem um detalhe, eu o amo. E se eu o amo, eu confio, eu me entrego. Ele conta a história, né, toda, assim dizendo que ela sai do casamento alegre e vai para núpcias e se entrega plenamente para ele, nas mãos dele. Hoje você é meu protetor. Hoje você é meu cuidador. Você é meu orientador. Você é tudo. Veja, a opção que nós fazemos por Jesus é uma entrega desse nível. Noivado significa isso. Essa entrega plena, total. E como é bom a gente saber que noivo cuida, né? Na verdade, em algumas versões, fala noivo, mas tem algumas versões que fala marido também, né? Que Jesus é o marido, embora as bodas ainda vão ser concretizadas, né? Nós estamos assim, passando algumas lutas, não sei se isso é luta, né? Todo mundo está sujeito a isso. Em relação à minha sogra, que vai fazer 98 anos, e está assim no finalzinho. E esse finalzinho aí, o Galdino disse que pode ser mais 3 anos. O Galdino fez uma profecia lá, meio perigosa, né? Mas não, brincadeira, estamos torcendo aí para que
ela viva os 100 anos, porque ela disse que iria chegar nos 100 anos, né? Então, a minha esposa, ela é frágil. E ela cuida de todos, de tudo. Os outros 2 irmãos não têm tempo para cuidar, para ajudar. Então, ela vai nos mínimos detalhes, e comida, e remédio, e médico, e tantas pessoas ajudando. A Sara está fazendo a parte de fono dela, o Galdino vai lá ajudar, tantos irmãos. E ela cuida, ela gerencia tudo isso. E eu vi que ela começou a ficar debilitada, e eu tomei uma decisão. Deus, essa é minha principal ovelha, e eu vou cuidar dela. Eu vou deixar de fazer tudo o que precisa ser feito. Estou falando da minha esposa. Então, os irmãos aí do presbitério até reclamam que às vezes eu não vou nas reuniões, às vezes não vou na reunião da igreja. Qualquer coisa se tornou secundário no sentido da proteção que eu preciso dar para ela. Agora eu sou um cara falho, cheio de problemas. Agora você imagina a proteção do seu verdadeiro marido. Ele é aquele hino que nós cantamos, né? Depois se você puder cantar outra vez. Ele deixou as 99 por causa de mim. Aleluia. Você lembra de cor a letra? Sim, dá uma falada. Aleluia. Esse é o nosso noivo. Na hora, realmente veio um branco. Não sei dele. Na hora que ele essa música que depois é de certa maneira Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Que coisa linda isso. Amém. Amém. Sim. Por uma ovelha. E você é essa ovelha, eu sou essa, entende bem? Ele não está falando do cara lá, do seu vizinho chato, ele está falando de você, de mim, percebe? É isso que nós temos que entender. Ele destrói muralhas, né? Destrói mentiras, vem saltando. Eu fico imaginando a hora que nós louvamos isso, Jesus vindo assim, todo de branco, assim, ao encontro da gente, né, como noivo, cuidando da gente. Bom, irmãos, eu queria assim, para concluir, dar alguns exemplos. Como é importante na família a gente ter Jesus como centro. Um dia num velório, a esposa, né, convidou a igreja dela para fazer o velório, e é uma dessas igrejas aí que os evangélicos tratam de sectarista, né? Quer dizer, para você ir nela,
Você tem que ser batizado nela, senão você não é salvo. Então, eu falei, Deus, tenho trabalhado com a unidade, me dê forças agora, né? Eu quero participar, né? Para mim são irmãos. Se eles não me consideram como irmãos, problema deles, mas para mim eles são irmãos. E aí, eu vi, na hora que o pastor, eles chamam de ancião, né? Eu não preciso nem dizer qual é o nome da igreja, né? Todo mundo já dá todas as dicas, né? Mas nada contra, irmãos. Deus tem abençoado, eles têm crescido muito, e louvado seja Deus. Mas na hora da oração, ele orou uma oração bonita, havia poesia, havia, assim, uma interpretação de Deus. E à medida que ele orando, uma oração longa, todo mundo distraído, todo mundo conversando. Eu falei, meu Deus, por que isso, né? Aí a minha conclusão é que a oração dele não tinha unção nenhuma. Sabe por quê? Porque ele não falou o nome de Jesus. Você pode orar quanto você quiser, 10 horas. Ela não vai ter valor nenhum se não for em nome de Jesus. Jesus diz isso na palavra dele. Claro, a nossa oração é para o Pai. Mas o acesso que nós temos ao Pai, esse novo caminho, é tudo pelo sangue de Jesus. Então, eu anotei aqui só 2, 3 versículos para que a gente possa entender. No Evangelho de João, há várias afirmações que toda oração ao Pai deve ser em nome de Jesus. Ele diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei, a fim que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, é repetitivo, Ele vô-lo conceda. Se pedir, estou lendo vários versículos, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Oração de família, Jesus tem que ser o centro da oração, a gente não pode perder isso de vista. Eu vejo isso entre nós, irmãos, que nós ficamos fazendo longa oração, e orar é bom, né? Mas ela tem que ser em nome de Jesus, senão nós não temos acesso. Eu queria ler mais um versículo, o último em Marcos 16, também muito conhecido, não precisaria ler, não é todo mundo conhece, mas verso 17, ele diz, Jesus diz, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quantas coisas dessas nós precisamos na nossa família? E impor as mãos em nome de Jesus, ele está dizendo em meu nome, isso é um sinal. Eu tive uma situação, ela faz mais ou menos 25 anos atrás, faz tempo, em que eu entrei numa crise financeira. E Melissa está aí, Kelsey? Não. Então a Melissa ia fazer 15 anos. Naquela época era comum a gente fazer uma festinha de 15 anos para as meninas e tal. Eu não tinha dinheiro e aquilo me doía, porque para a Daniela, a filha mais velha, tinha conseguido fazer, e me doía. E naqueles dias nós tivemos uma reunião, e veio lá uma dessas missionárias, sabe, que fala tudo o que acontece, né? Também não há nenhuma conotação de crítica, mas, né, descreve a sua vida, tudo o que está acontecendo, né? Então uma chegou para mim e disse, eu estou vendo 2 monstros ao seu lado, e sabe qual o nome desse monstro, desses 2 monstros? Eu falei, qual? Finanças. Eu falei, olha, não acredito muito nessas coisas, mas aí eu acho que você acertou, porque o negócio aqui está feio. Irmãos, se é monstro, pensei comigo mesmo, veja se eu estou certo, Abnério, me corrija. Se é monstro que está ao teu lado, é coisa mais fácil do mundo vencer, não é verdade?
manda embora. O duro é quando são problemas da economia, são problemas que nós estamos vivendo, aí é difícil resolver. Mas monstro ao meu lado, o que Jesus falou aqui? Em meu nome expelirão demônios. Então, eu falei, nossa Deus. E a palavra diz que ele é um espírito devorador mesmo, né? O espírito de finanças. Então eu falei, tá bom, então vem cá, vamos junto aí, em nome de Jesus. Me deu uma força, né? Porque eu estava numa angústia, numa agonia. Em nome de Jesus, e expulsei, e passaram alguns dias, alguém me convidou para fazer um serviço lá em Bragança Paulista, um local mais improvável. Fui lá, ganhei o dinheiro e fiz a festa da minha filha. Agora, o mais importante, irmãos, é que, aprendendo isso, nunca mais eu tive problema financeiro na minha vida. Você acha que o demônio ataca as suas finanças ou não? Ou ele fala, não, essa parte aí, né, ele é bonzinho, ele é um ministro de louvor, essa parte eu não vou pegar ele. Você acha que é assim? Não estou dizendo que você tenha problema de finanças, tá? Não sou lá aquela missionária, tá? Mas de qualquer maneira, já podemos praticar hoje. Irmãos, família tem que entender isso. E não sou eu. Os meus filhos precisam entender isso. Os meus netos precisam entender isso. E se Jesus é centro da minha vida, eu estou apaixonado por Ele, o que o meu noivo que vem correndo, que vem sobre as montanhas, que vem destruir as mentiras, não vem fazer por mim? Ele diz, em meu nome. Então, quando Jesus é centro da nossa vida, nós usamos esse nome poderoso, esse nome tem poder. Ele disse, a mim foi dado todo o poder nos céus e da terra. Ai, Jesus. Impor as mãos para ser curado. Jesus disse, a palavra está escrita aí em Marcos 16, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você tem um filho, tem um neto, tem sua esposa amada, seu marido amado, ele deu a receita para nós. Imporão as mãos e eles serão curados. Se você é um apaixonado por Jesus, você sabe que Ele está lutando por você, que Ele é o príncipe do exército do Senhor. Olha só, Ele está lutando, não foi só por Josué que Ele derrotou todos, mas por mim e por você. Imporão as mãos sobre os enfermos. Significa que todas as vezes que Ele fizer isso vai acontecer? Pode ser que às vezes não aconteça, mas é palavra de Deus. Quando vão ungir as pessoas com óleo, eu falo, Deus, eu estou cumprindo a Tua palavra. E a Tua palavra diz que o enfermo vai levantar, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja a unção com óleo, que importância tem, né, Francisco? Francisco trabalha lá na capelania, e aí eles me ensinaram, que eu fui ungir um tio meu lá, e aí todo mundo queria ser ungido, eu fui ungido todo mundo, né? E aí o Francisco falou, não pode fazer isso, porque você está, em vez de ungir, você está passando bactéria para todo mundo, né? Porque tira de um, vai para o outro, tal. Então agora eu vou até fazer o curso de capelania, dia 16, né, Francisco? Quem quiser fazer, que a gente precisa aprender essas coisas, né? Mas veja que coisa maravilhosa, a unção com óleo perdoa pecados. Então são coisas assim, que é o nome de Jesus nas nossas vidas. Quer dizer, não é que nós vamos fazer um negócio automático, né? Sempre isso. Ai, Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, e a última coisa, eu já estava conversando com um irmão de uma outra igreja aí, e eles entendem, quer dizer, entendimento da igreja, tá? Mas eu quero dizer isso para vocês, que como às vezes nós desprezamos certas coisas. Então ele diz que Jesus mandou fazer 3 coisas. Para mim, são 2 coisas, né? Ser batizado e tomar a ceia em memória de mim. Então eu creio que essas são as 2 ordenanças que Jesus deu para nós praticarmos. E na igreja dele, eles levam em consideração também o capítulo 13
de João, em que Jesus lavou os pés e diz: eu dei exemplo como eu fiz, façam vocês também. Se eu, sendo Senhor e Mestre, lave os pés uns dos outros, porque eu fiz isso. Você acha que na família nós temos que lavar os pés uns dos outros? Lavar os pés tem um significado assim de a gente se curvar, de a gente se humilhar. Para mim foi a grande humilhação de Jesus na frente dos seus discípulos. Significa o ato de perdoar, o ato de pedir perdão um para o outro. Quanto isso é valioso, irmãos. São coisas assim que Jesus, sendo o centro da nossa vida, nós começamos a exercitar. E para terminar, eu queria dar um último testemunho de perdão, e aí eu termino. E se vocês quiserem já vir à frente para estar cantando. Eu tenho um tio que a gente era muito criança ainda, e ele se separou da esposa dele, porque na época houve muitas fofocas, muitas coisas, e não tinha diálogo, né? Então ele se separou da esposa, e ele acabou esquecendo, nem deu mais atenção para a filha, ele já tinha uma filha, que não machucou tanto o coração dele, pelas coisas que falaram, né? E um pouco antes de minha mãe falecer, eu quis visitar essa minha tia, porque ela é considerada tia, né? Casou com ele, e nós fomos lá, foi um tempo gostoso, e fazia 56 anos que eles não conversavam, né? Cortou o relacionamento, né? Então eu perguntei para ela: tia, a senhora tem desejo de perdoar, de reconciliar? Ele já casou com outra, tem 2 filhos com outra, não é? Então ela falou: claro. Ela disse: eu nunca conheci um outro homem senão seu tio. Eu creio nela. Então, eu fui marcar um encontro com meu tio e falei: tio, o senhor não tem vontade de reconciliar? Esse meu tio foi o primeiro a conhecer Jesus da família, da forma que nós conhecemos hoje. Ele foi no Evangelho Quadrangular, minha mãe foi batizada no Evangelho Quadrangular. Isso é coisa muito antiga. Então ele falou: eu tenho sim vontade, né? Eu falei: o senhor conhece Jesus, o senhor não sabe, o senhor está com quase 88 anos e não sabe, né? Então, o que vai acontecer? Então ele foi e conversou com a esposa dele. Olha, eu quero reconciliar. Mas de jeito nenhum. Se você fizer isso, nunca mais volte. E acabou o meu tio, né? Aí ele falou: Zé Carlos, desculpa, mas não vai dar, né? Vai arranjar mais uma briga. Aí passaram os dias, eu falei: não vou me interferir mais nisso, mas orei. Peguei lá no meu livro de oração, que eu marco os pedidos e tal, e continuava orando por isso. E um dia eu encontrei com ele aí na Praça da Bandeira, e ele falou: olha, Zé Carlos, assim, andando, ele também estava andando, ia pegar o ônibus, sabe, eu pensei bem, eu acho que nós precisamos fazer essa reconciliação. Eu falei: vamos fazer escondido. O que nós vamos fazer? Convencer sua mulher? Eu não vou, então vamos lá nós. E aí foi uma dificuldade, mas consegui arranjar um encontro. Fomos na casa dessa minha tia, e levei minhas 2 irmãs juntos, e ela fez uma mesa, e eu preparei os dois. Olha, nós não vamos assim ficar cobrando o que aconteceu no passado. Nós vamos admitir que ambas as partes erraram, e que vocês querem reconciliar. Tá bom. Fomos lá, aí a filha dele levou as netas, que ele nem conhecia as netas, já são moças, 30 anos, e eles reconciliaram, assim, nada de anormal. E agora, no início desse ano, essa família, a família da minha mãe, fez um almoço de umas 30, 40 pessoas quase, né? E então, quem organizou, eu falei:
pergunta para o tio, chama tio Valentim, se pode convidar a filha dele, né? Já que ele reconciliou para ir. E ele ficou muito feliz, pode convidar para almoço e tal, né? E a esposa dele estava doente, acabou não indo. E no dia desse almoço, eu chego lá, quem eu encontro? A filha dele e a minha tia nesse almoço. Meu Deus, me arrepiei inteiro. Nossa, que confusão isso pode dar. Oh, Jesus, ajuda, Senhor. E ela se comportou muito bem, se reconciliou com toda a família, porque era um processo que afetou toda a família. Então, Jesus como centro da família, afetou toda a família. Então, todo mundo abraçou ela ficou lá no lugarzinho, até sentei perto dela para não dar confusão, né? De repente alguém, fiquei lá no ladinho dela, tal. E foi assim um almoço muito gostoso. Terminou mais ou menos, a gente foi num local que nós costumávamos reunir, orei o Pai Nosso com eles, porque tinha católicos, tinha outras religiões, e aí ele foi para casa, passou 15 minutos, teve um AVC, hospital, aí me ligaram, olha, o teu tio teve AVC, aí eu peguei, e no dia seguinte eu fui no hospital, conversei com ele, Francisco me ajudou também lá para entrar no hospital, deu o nome de uma pessoa, entrava lá todos os momentos que precisava, ia ungir com óleo todos os dias, e aí, no dia seguinte, na segunda-feira, ele ainda estava falando alguma coisa. Falei, puxa tio, que bom, né, o senhor ter feito aquilo, que bom a tia ter ido, ele estava feliz, sabe,